Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui uma tomada, nossa próxima aulinha aqui, nós vimos na primeira aula nós vimos as cartas de copas vinculadas ao baralho cigano e hoje a gente vai ver as cartinhas de espadas vinculadas ao baralho cigano. Então eu falando primeiro do baralho cigano, o que que significa, né? E a seguir a gente vai para as cartas do baralho comum, tá? Meu nome é Silene, eu tenho um curso aqui. Se você puder depois no final visitar o canal, vai ser bom. Coloque seu joinha aí quando você terminar de ver o vídeo e você vai aprender como fazer esse baralho aqui, ó, tá? Eu ensino lá no curso, eu ensino vocês a fazerem esse baralho aqui, tá? Então olha lá, a carta da torre, ela representa dentre muitas coisas, né? Apresenta aqui a sabedoria, ela representa um isolamento, quando a pessoa se isola para por motivos ela quer estudar, ela quer aprender, ela quer fazer pesquisas, ela quer descobrir uma estratégia de seguir numa direção para conseguir seus objetivos. Ela é uma pessoa altiva, ela é uma pessoa como é que você dizer? Ela é segura, ela é firme de propósito, ela é uma pessoa extremamente determinada. Então está falando da característica da pessoa. Em alguns jogos, às vezes representa o sexo masculino, né? O órgão sexual masculino, mas mais a sexualidade, tá? Assim, enfim. E ela também, ela quando aparece em jogos, ela pode estar representando entidades locais, shoppings, igrejas, hospitais, uma prisão, um museu, enfim. Ela pode representar prédios, né? Prédios físicos, né? E ela é assim que a gente vê. Então ela fala da sabedoria, de conhecimento, dessa determinação, de estudos. E o seis de espadas, ele fala, ouça os conselhos dos mais velhos, ou seja, estude, aprenda e da espiritualidade. Quando você se isola, você automaticamente, você se conecta com os seus mentores espirituais. Então eles vão estar ali do outro lado. Não dê atenção a discórdias, intrigas e fofocas, ou seja, não espairece do seu objetivo, não permita que determinadas coisas venham atrapalhar ou distanciar você dos seus objetivos, tá? Assim você vai evitar desgastes, sofrimentos desnecessários. Então, o seis de espada é uma carta que fala desse peso, desse isolamento, não porque você está querendo estudar ou está querendo aprender, mas esse isolamento por conta do desafeto das pessoas no entorno. Então, não permita que esse desafeto realmente venha atrapalhar a sua sabedoria, a sua capacidade de aprender, de perceber, de observar, se respeitar, né? Sobretudo, se respeitar e perceber você se dando oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, porque na verdade é você com você, tá? A carta da torre é de número 19 e aqui embaixo você pode colocar lembretes do que o seis de espadas vem falando e por que você entender por que ele está vinculado aqui à torre, tá bom? Então, dando sequência, a gente vem agora aqui para a carta a carta da carta. Então veja bem, essa carta, ela no jogo, ela está falando para a gente das notificações, das informações, de convites, principalmente de convites de casamento, convites de aniversário, convites de celebrações de momentos bons, mas ela fala principalmente dos convites que nos deixam preocupados. Porque quando você recebe um convite, você automaticamente vai ter uma preocupação. Se for um convite de celebração, que vestimenta, como é que você tem que se apresentar, em que momento será, quem vai estar. Então já gera todo um sistema de pesquisa para você descobrir do que se trata e como é que você vai ter que lidar
nesse momento. Assim como ela fala também de convites para uma intimação, aviso de problemas judiciais, avisos de despejos, enfim, tem muita. Tudo que pode vir através de comunicação pode ser, a gente pode colocar atualmente no e-mail, né? Mas tem muitas comunicações que ainda vêm por meio dos correios, por meio de nem sei se existe mais Telegram, mas enfim, está falando desses tempos, está falando dessas situações, tá? E fala também de situações em que você vai fazer descobertas, pode vir notícias, coisas assim, que você até então não sabia. Ou seja, se você recebe uma intimação na sua casa e vai numa delegacia, chega ali, existe alguém que está te, te, te colocando como réu de uma causa que você nem imagina que você podia estar sendo processado, né? Ou então vem uma intimação sobre alguém, você chega ali, alguém que você conhece precisa de você como testemunho de que ele estava fazendo alguma coisa correta, enfim. Ela fala dessas coisas que podem vir à tona e descoberta repentina, né? E cuidado para esse tipo de assunto você não ser um distribuidor dessa situação. Então, na carta comum que você estudou, você abriu aqui na descrição, eu coloco um site que fala dos significados das cartas dos naipes do baralho comum. E aí ali eu fiz uma síntese, você faz uma síntese segundo o que te interessa, e você coloca aqui na cartinha que aí você vai treinar o significado da carta comum, e que ela está vinculada à carta da carta, e o que ela pode estar falando que vai se somar às características da carta da carta. Aí no caso aqui vem, verdades veladas virão à tona, revelando sentimentos, atitudes ou segredos de pessoas que estão à sua volta. Cuidado com pre, prejuga, ah, cuidado com prejulgamentos para não afastar amigos fiéis. Ou seja, de repente você escuta alguém falar alguma coisa, porque o fulano de tal, que é uma pessoa com quem você convive, ele fez isso ou fez aquilo e você escutou aquilo, né? Aí você, em vez de chegar a essa pessoa que você conhece e fala, poxa, fulano, eu ouvi isso de você, o que está acontecendo? Você fica calado e quando essa pessoa não está presente, você pega e fala, nossa, eu ouvi falar que ciclano fez isso, ou fez aquilo. Então é uma fofoca, é uma forma que você vai levar o que você veio a ter o conhecimento e você vai passar isso de uma forma errada, de uma forma prejudicial. Então, isso é o tipo da coisa que não deve ser feita. Você deve estar atento para não cair nesse tipo de situação. E, lógico, dentro de um jogo, você vai saber que existe essa possibilidade de segredos virem à tona e por quê e o que deve ser mantido velado, né, quietinho, calado, algum problema lá atrás que uma pessoa teve, mas já foi resolvido, então não tem porquê trazer isso e transformar isso num problema grave para essa pessoa ou para qualquer outra, tá? Isso aqui é o 7 de espadas. Nós agora vamos ver a carta do jardim, que é vinculada ao 8 de espada. O jardim, a carta, ela geralmente remete a eventos públicos, celebrações públicas, é show, fala de parques, de parques como o Walt Disney, como esse parque que tem aqui no sul do Brasil, né, que Beto Carreiro fala num show como Rock in Rio, fala no Carnaval, em Réveillon, então está falando em eventos, shows ao ar livre, eventos ao ar livre, né? Então você participando, você andando num jardim mesmo, num parque perto de casa, ou você numa corrida, fazendo exercícios, enfim, você está realmente no tempo, tá? Você está no local público. E você, ao mesmo tempo, eu sempre falo, esses locais públicos, eles remetem a algum perigo, né? Você tem que estar atento, cuidado com as pessoas que estão no seu entorno, com os excessos, cuidado com excesso de brincadeira, bebida, com excesso de, quando a gente está em grupo, normalmente as pessoas têm mais coragem de fazer bobagem. Então, cuidado com esse tipo de atitude que pode trazer grandes e fortes prejuízos. O que a carta vem falando?
problemas inesperados podem aparecer na saúde ou no trabalho. Então, por que que isso pode acontecer? Porque se você está no problemas inesperados podem acontecer na saúde. De repente você se envolve com a pessoa, você está ali e você numa relação acontece uma gravidez inesperada, uma coisa, né? Ou então você está, como aconteceu a pandemia veio por conta dessas aglomerações, dessa quantidade de pessoas que estão no mesmo lugar, todas juntas. Então tem a ver com saúde, né? Em questão no trabalho, obstáculos provocados por terceiros, então, que seria se você adoecer por conta de ter contraído alguma coisa num lugar público, é lógico que vai ter um problema sério no trabalho, como pode também criar uma dificuldade por conta de ai, obstáculos provocados por terceiros. Tá, aqui pode, a gente tem que estar atento, é importante. Num local desse, com assaltos, né? Se você tem documentos, se você está com dinheiro, se você está num lugar fora do seu país ou fora do seu estado e você perder seus documentos, é uma coisa assim muito séria. Então, obstáculos provocados por terceiros. Cuidado com planos e projetos, eles podem dar errado. Pessoas falsas e perigosas desejam sua derrota. Cuidado. Então, quando a gente olha para o jardim, você tem que estar ciente de que essa carta do jardim, ela pode estar alertando também para algum evento que pode vir a prejudicar ao consulente, a você, se você estiver jogando para você mesmo ou para as pessoas no seu entorno, tá bom? Aí a gente vem aqui para a carta da âncora, que é vinculado ao 9 de espadas. A âncora, ela tem uma conotação, como todas as cartas têm uma conotação, conotação positiva e uma conotação negativa, que eu chamo lado sombra e lado luz. O lado luz da carta da âncora eu vejo como aquele momento em que a sua vida realmente chegou no equilíbrio, você realmente atingiu metas, as que não foram atingidas, não foram atingidas, foram deixadas para trás, foram substituídas por outras metas, e você finalmente encontrou uma segurança, uma estabilidade, um prazer, uma serenidade, uma calma, uma paz de espírito na sua vida, né? Mas ela também ela está vinculada a situações onde a pessoa, por desânimo, por tristeza, por angústias, por frustrações, ela se joga na procrastinação, ela fica ali. Ah, depois eu faço, amanhã eu vejo, depois eu resolvo. Ah, mas isso aqui não, deixa para depois. Então ela fica procrastinando. E tem aquelas pessoas que realmente elas ficam na sua aba, ou seja, está na zona de conforto. Pô, tá tudo bem, tá tudo ótimo aqui. Por que que eu vou sair daqui? Vou ficar aqui, tá? E o 9 de espada, ele vem falando dos cortes, inclusive remetem muito o 9 de espada à morte física. Mas ela não é, eu não vejo bem como uma morte física. Eu vejo sim como uma coisa que vai acabar e não vai retornar. Ou seja, eu sempre uso essa metáfora e é importante que fique bem claro como é que eu percebo o 9 de espadas. Você trabalha, você é uma empresa, você entrou numa empresa jovem, você foi escalonando, escalonando e chegou de um pequeno atendente, se tornou um gerente, um diretor, uma pessoa grande na empresa, e você trabalha, você está com a vida ganha, você está ali, cumpre sua função, trabalha, gosta do que faz, enfim. E de repente, sabe as americanas, essa história que está aí nos jornais, e de repente a sua empresa quebra, a sua empresa entra num processo de hipoteca, e quando ela vai afundar, quando ela quebra, né? E de repente você vai ficar sem seu emprego, ela é obrigada a mandar embora os funcionários. Então a vida, o universo, ele vai fazer você se movimentar. E a pessoa que estava lá
que também está procrastinando, ela não vai poder mais procrastinar. Aquela que estava na aba de alguém, ela não vai mais poder ficar nessa situação. Então, você não vai continuar trabalhando nessa empresa porque ela simplesmente fechou. Você vai procurar novos horizontes, você vai procurar novo emprego, nova forma de viver, ou vai se tornar autônomo, enfim. Então, essa mudança, essa carta, ela fala dessas mudanças que vão alterar, é determinante, ela vem mudando de uma forma assim muito intensa, que não tem volta, tá? Você não que vai derrubar, não que vai te derrubar, não é isso, mas vai fazer você se movimentar e continuar crescendo, continuar se movimentando, continuar seguindo em alguma direção. Agora nós vamos falar da carta do 10 de espadas, que está vinculado à carta 3, que é a carta do navio. A carta do navio, ela tem o lado luz dela, que eu vejo, é aquele momento em que você parte para uma nova, você deixa tudo, você está passando por momentos de dificuldades, de tristeza. Eu lia o 9 de espadas, eu acho que eu passei sem ler. Eu vou retornar, porque eu acho que eu não li o 9 de espadas. Olha aqui, ó, eu sabia que eu não tinha lido. Eu distraí, perdão. Então vamos lá. Eu falei do 9 de espada, do lado sombra, e aqui vem o que fala? Perdas representativas e definitivas, que é esse exemplo que eu falo da empresa. É uma forma de eu exemplificar esse 9 de espadas, forçando você a um recomeço. Uma situação inevitável, você não tem como evitar. Apesar da dor, as mudanças podem ser favoráveis. 35 é o número da carta, âncora é o título dela, e o que você pode? Ciclos que se fecham definitivamente, tá? Essa é a definição que eu dou para o 9 de espadas. Aí nós vamos vir aqui pro 10, pro 10 não, pro 10. Eu olhei para cá e olhei para cá. O lado luz da carta do navio é quando você está saindo de uma tristeza, uma frustração, e você não jogou a toalha, não ficou procrastinando, não ficou olhando para trás e chorando leite derramado. Você resolve ir olhar para frente e falar: eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou chegar em algum lugar. Como pode ser também aquele momento das férias merecidas, trabalhou pra caramba, ralou a beça, chegou naquele momento especial em que você vai é, tirar umas férias, vai visitar um parente que mora distante, que você tem saudade, que você quer saber como é que ele vai. Então você vai sair de férias e ao mesmo tempo estudando novas propostas, novos momentos, o que você pode fazer da sua vida, já que de alguma forma você foi obrigado a entrar nesse navio, tá? O que a gente tem aqui do significado? Fala também das distâncias, situações, fala sempre assim de deslocamentos de longa distância, tá? É uma viagem que você vai empreender, ou seja, a trabalho, ou seja, a passeio, ou seja, de qualquer forma ela fala em mudanças, pode ser mudança de país, mudança de cidade, você mudando de casa, mudando de emprego e sendo levado a ir morar em outro lugar, se estabilizar novamente, enfim, tá? A sua âncora foi tirada, você saiu do equilíbrio, da estabilidade e partiu para novos caminhos. Preocupações excessivas que tiram a paz. Tá, então nisso você está angustiado, preocupado, um monte de coisa que aconteceu, poxa, a vida está complicada. Pesares e tristezas de momentos íntimos, nostalgia, tristeza mesmo, podem provocar problemas de saúde. Então tá falando, claro, se você se entrega, se você se abate, você corre o risco de entrar em depressão, que aí é quando que é o conselho, o lado luz sempre está falando disso. Mas se você está lidando com uma pessoa que está em estado depressivo, ela está passando uma transação muito difícil, é óbvio que essa carta vai estar se referindo a esse momento da pessoa, esse momento depressivo, e o conselho é que ela largue mão desse contexto que abate, que entristece, enfim. Provocar problemas de saúde, notícias desagradáveis a caminho, tá? Então, você tem que estar atento. Nossa, sirene, espero que não atrapalhe a nossa gravação aqui. Puxa vida. Tá vendo? Isso aí está se referindo a isso, ó. Saúde, notificação desagradáveis a caminho. Coisas assim como, de repente, uma sirene aqui
avisando que existe alguém passando por um momento desse daqui, tá bom? Então, o navio fala de dor e sofrimento, nostalgia e saúde em risco, tá? O 10 de espada, ela é mais pesada do que o 9 de espada, mas nem por isso você tem que achar que chegou ao ponto final, que acabou. Não, você tem que ser forte e lutar, encarar os seus problemas e ver que os problemas eles são suporte para a gente crescer, tá? Os problemas eles não vêm porque muitas vezes você fez a escolha errada, mas é porque tinha que ser feita aquela escolha errada para você cair naquela situação, para você ganhar, para você aprender. O mundo aqui, esse mundo material, ele é habitado por seres espirituais, que nós somos seres espirituais, ou encarnados ou não, energeticamente falando. A energia, ela caminha paralelamente a todo mundo material, tá? Então é disso que esse barco, esse navio, a carta do navio está falando para gente. A gente está em cima dessa imensidão de emoções, de sentimentos, de horizonte, sem falar o que está por baixo, o que está abaixo do oceano, que é uma vastidão, um outro mundo que está ali, ó, complementar o nosso mundo e que a gente não conhece. E estamos no mesmo planeta. Olha que coisa louca. Enfim. Aí a gente tem aqui a carta da criança vinculada ao valete de espada. O que, que a criança traduz? A criança representa filhos, a criança representa alegria, ingenuidade, irresponsabilidade, irreverência, franqueza, a pessoa que fala e pensa como assim, ela é uma presa fácil, né? Então, essa carta aqui, ela fala não só abordando realmente a pessoa, a criança, o ser criança, o ser filho, a pessoa que é o filho, tanto assim que no jogo, quando o consulente quer saber sobre filhos, né? A mensagem que vem parte daqui do baralho da criança. Então, na verdade, isso está remetendo ao consulente, está remetendo que ele tem um espírito jovial, ele tem um espírito irreverente, ele tem que ter um pouco mais de cuidado, ele tem que ter um pouco mais de seriedade, e ao mesmo tempo está falando de uma pessoa que é meio. Eu coloco muito, eu gosto da palavra malandro, porque foi a síntese que eu dei para esse baralho, para a carta do Valete de Espadas, porque ele é o verdadeiro malandro, ele é através do agrado, do elogio, da simpatia, de tudo, ele consegue te conquistar e consegue tirar de você o que ele sentir vontade. Ele vem aqui com toda a capacidade de te. Ele é esperto, ele sabe o que falar, como falar, o que vai fazer você ficar feliz com o que ele vai ouvir, enfim, te conquistar, né? Então, é disso que essa carta vem falando, sobre essa malandragem, dessa capacidade de tá fugindo a palavra, mas é quando você tem um domínio muito bom dos seus argumentos, da sua fala, eloquente. É uma pessoa eloquente dentro do que interessa a ela. Tá? A criança é muito eloquente, ela chega ali falando assim que não tem nem questão. Você não pergunta, ela diz. Né? Então é uma coisa muito interessante. Pessoa com muita lábia, sedutora, charmosa, alegre, espirituosa, astuta, comprometida apenas consigo mesma, afetuosa e aproveitadora, né? A criança não é assim. Ela só pensa nela, o que que ela quer, porque que ela quer ali, ela esperneia, ela quer ali naquela hora. E isso está representando, caracterizando uma pessoa que tem esse espírito infantil, que tem essa atitude infantil, tá? Então ela está vinculada ao 13, que é a criança, e as palavras manipulação inconsciente e inconsequente, né? Inconsciente, ele não tem consciência do que ele está causando, e é uma inconsequência, porque não mede as consequências do que aquela atitude ou aquilo que ele está fazendo vai levar. Aí nós temos aqui as flores vinculadas à dama de espada.
As flores, ela fala de alegrias, de celebrações, de contentamento, de momentos de formaturas, aniversários, festejos. E a gente fala também em momentos funestos, como no caso um funeral, né, que fala das flores, enfim. Ela às vezes ela pode estar vinculada ao desenlace de alguém, alguém que está no hospitalizado, enfim. E a Dama de Espadas, ela é uma carta que fala de pessoas que têm uma malícia, que têm uma persuasão, uma capacidade de persuadir, mas ela tem um foco um tanto quanto prejudicial. Ela pode, diante do que ela se conhece, do que ela sabe, ela ser a dona da verdade, ela ser uma pessoa de difícil. Então ela vem com sorrisos, com simpatia, mas e por trás vem toda uma personalidade que às vezes ela pode causar muitos problemas. Na última mesa, inclusive, eu dei risada porque a dama podia estar representando a avó, né? A avó que ela vem com toda a sabedoria que ela aprendeu, ela criou filho, viu o neto crescer, ela viu aí tá vindo outro neto, então ela sabe tudo. Ela pode às vezes ser por excesso de amor, né, por excesso de celebração, mas não deixa de ser uma pessoa que pode causar algum tipo de desconforto, tá? Aqui tem uma pessoa perigosa, você no site você vai descobrir que existe esse lado, né, que é o lado sombra, que aí são aquelas pessoas realmente perigosas, manipuladoras, maliciosas, dissimulada, interesseira, inescrupulosa, má, capaz de recorrer à magia para alcançar seus objetivos. Isso aqui está falando da pessoa que é capaz de realmente fazer uma macumba, fazer um trabalho para ter para tirar alguma coisa de você, né, ou tirar alguém de você, ou enfim, pode estar representando alguém que sofreu esse tipo de trabalhos, né, enfim. Ela está vinculada ao 9, que são as flores, e o que eu coloquei aqui que representa bem é lobo com pele de cordeiro, tá? Então é sobre isso que a dama de espadas vem falando. Aí nós temos aqui os lírios, né? Os lírios está vinculado ao rei de espadas. O lírio fala de, de nostalgia. A melhor palavra para isso aqui é nostalgia. O lado sombra da nostalgia é quando você entra em depressão, você vive do passado e você não consegue seguir adiante, olhar para frente e ver que a vida continua e que você tem responsabilidade de se amar, de se respeitar e tocar sua vida adiante, porque olhar para trás para alguém que te maltratou, você não merece que você mesmo faça isso com você. Tá? E o lado luz disso aqui é quando você realmente passou por todas as coisas e você não se deixou paralisar, não se bloqueou, não se ai, quando você cria dificuldades para você atingir determinadas coisas, e tem a palavra certa, talvez esteja no baralhinho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. É quando você não. Então aqui você conseguiu adiante, você olha para trás, mas você foi resiliente, você aprendeu com os tombos, você aprendeu com as suas escolhas, você respeitou que você no momento fez uma escolha não adequada, mas no momento para você aquela era a melhor escolha, era o melhor resultado. Infelizmente deu em situações diferentes e isso traz para você um aprendizado e você com isso você modifica as suas atitudes, você melhora a sua forma de ser, a sua forma de agir, a forma de providenciar a sua vida, né? Então você é uma pessoa resiliente, que significa exatamente isso. Você aprendeu com os erros do passado, tá? Ou não obrigatoriamente os seus, não, tá? Nessa situação aqui, você está aprendendo também com o erro do outro. Você viu o outro, você fala, eu não quero isso para minha vida, eu não vou fazer, não vou seguir nessa direção, porque essa direção não foi boa para ele, talvez não seja boa para mim. Então, essas também podem ser lágrimas de alegria, de vitórias, depois de grande luta, grande batalha, e você olhar para trás e falar, poxa, eu consegui, eu cheguei aqui. Pessoa com autoridade e liderança, inteligente, simpática, espirituosa e sedutora. Tá, eu passei batido nisso, mas no jogo acaba ficando. É aquela pessoa bem-sucedida. Também eu coloco muito
como essa situação. É quando você realmente olhou para trás e você é grato por toda a vida que você tem e finalmente você teve êxito e triunfo. Então você é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que atingiu, você teve sucesso profissional, sucesso afetivo, afetivo não. Você teve sucesso material em todos os níveis. E tem uma parte importante realmente que é quando você, que eu sempre falo em termos afetivos, essa pessoa ela não foi feita para o casamento não, porque ela se torna um perigo, tá? No baralho, no jogo, a gente vê isso claramente. Dependendo da posição, ela vai trazer lágrimas e sofrimento para a pessoa quando representa a personalidade de alguém que a pessoa tá apaixonado, está querendo se envolver ou conheceu, e vem essa carta caracterizando a personalidade dela. Então, nesse momento, ela está falando da parte afetiva. Essa pessoa ela tem dificuldade enorme de se relacionar. Ela se torna possessiva, insegura, ela pode se tornar agressiva, dominadora, enfim. Ela é problemática. Você, para lidar com uma pessoa que tem essa personalidade, essa característica, é uma coisa muito séria, muito difícil de ser administrado, tá? E aí você tem aqui, como lembrança, né, a carta do rei, rei de espadas, vinculadas ao 30, que é o lírio, e aqui pessoa madura e carismática, tá? Ela é tudo de bom para ser um amigo, para ser um colega, para ser um, um uma pessoa que você vai pegar conselhos, mas como parceiro, como companheiro, companheira, parceiro, parceira, essa pessoa ela é muito difícil de você lidar, né? Não na vida social, socialmente falando, ela é ótima, mas quando se trata de afetividade, a coisa complica. Tá? Inclusive como pai, quando ele é pai, ele é uma pessoa autoritária, ele é uma pessoa, né, que é muito dono da verdade, é bem difícil a personalidade que abraça ali o rei de espadas. A nossa última carta é a dama de espada. A dama de espada. A dama do baralho que está vinculada ao as de espadas. Então, o que acontece? Está falando da personalidade. E eu sintetizo a personalidade da, da dama como sendo aquela pessoa integralmente mulher, mas a mulher no sentido da palavra de ser mulher, independe de gênero, tá? Ela tem a característica da mãe, sabe? A protetora que toma conta da criança. Ela ora é médica, ora é professora, ora é tutora, ora é a cozinheira, ora ela é a que senta e brinca, enfim. Ela consegue atuar em todos os níveis, ela tem a capacidade de estar envolvida em todas as questões, tá? Na nossa última cartinha eu vou dar uma pausa porque eu vou ter que dar uma paradinha urgente. Oi, gente, retomando e só concluindo aqui então, né? Era a nossa última carta, né? E aí está falando da personalidade da dama, que fala dessa mulher completa, onde ela atua, e independente de gênero, ela é atuante, ela vê todas as características. Então está caracterizando essa consulente aqui. O que eu coloquei aqui como referência, como síntese, né? Ai, perdão, gente, desculpa. Olha só, aconteceu um probleminha aqui da câmera. Ai, que droga esse vídeo. Que pena. Mas tá, tudo bem. Vamos continuar. Fim e início simultâneos. Termina uma coisa e inicia outra e não para por conta de ter algum tipo de atrapalho. Mudanças e transformações. A mulher, ela não engravida, a vida dela não muda completamente a cada filho que ela vai ter, ou ela trabalhando, ela sendo mãe, ela sendo filha. Então, a mulher ela está em ebulição o tempo todo. Passa sempre pessoa sempre pronta para encarar problemas, final de relacionamentos, mudanças de vida, uma pessoa guerreira e corajosa, tá? Essa é a 29, é a nossa dama, e o que eu coloquei, a mulher em sua essência, tá? É assim que eu designo a carta
do Ás de Espadas, que falam dessa mulher fantástica, que é toda mulher, que é representada através dessa carta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aqui o finzinho do vídeo, mas o interfone aí tocou, eu tinha que atender. Enfim, aí acabei me atrasando um pouquinho, mas concluímos, tá bom? Se você gostou, vai lá, coloca o seu joinha. Se você puder se inscrever no canal, vai ser muito bom. Fiquem com Deus, um beijo e boa sorte.